Boa noite. Nosso trabalho é sobre dimensionamento das instalações hidráulicas de água fria e esgoto de uma edificação. Nosso grupo é composto por mim, Janaína, Francivaldo, Jaqueline e Samara. As instalações hidráulicas compreendem um subsistema de uma edificação para a correta captação, transporte, armazenagem de fluidos. Constituem o sistema de uma instalação hidráulica, as instalações de água fria, instalações de água quente, instalações de esgoto sanitário, instalações de águas pluviais e combate a incêndio. O objetivo específico dessas instalações é garantir o abastecimento contínuo e suficiente de água fria em todos os pontos de consumo, também de limitar a pressão e a velocidade aos valores estabelecidos por norma em todos os trechos da instalação, proporcionar também conforto aos usuários, garantir a qualidade da água para garantir a higiene e a saúde do usuário, tornar a instalação econômica sem comprometer a qualidade. Sobre a especificação dessas regras, dessa norma, a NBR 5626 é a norma técnica que define os requisitos do projeto, execução e manutenção das instalações hidráulicas predial de água fria para garantir bom desempenho nas redes, segurança sanitária e portabilidade de água, quando aplicável. Essa norma é que a gente usou para cálculos, definições e as próximas especificações que vêm a seguir. Agora, a Jaqueline vai falar sobre a metodologia das instalações de água fria. As instalações prediais de água fria de uma edificação inicia-se logo após o dispositivo de medição de consumo, o hidrômetro. Para definir alguns parâmetros básicos do projeto, é necessário a definição do tipo de abastecimento de rede interna, podendo ser direto, indireto, misto. Para iniciar um projeto, deve-se conhecer o tipo de material que se pretende trabalhar, como, por exemplo, PVC, ferro fundido, cobre, dentre outros materiais existentes no mercado. E, para fazer o dimensionamento do consumo diário, é necessário determinar a população e a taxa de ocupação. Com o consumo diário, é possível realizar o dimensionamento do diâmetro mínimo do ramal predial. Basta multiplicar o consumo diário por 30 dias e encontrar na tabela de determinação de capacidade do hidrômetro a descarga característica para aquele valor. A reservação de água fria ela deve ser suficiente para 24 horas de consumo normal de uma edificação, sem considerar a reserva de incêndio. Com o consumo diário, é possível calcular a capacidade do reservatório. O volume total reservado varia entre 1 a 3 vezes o consumo diário. Para dimensionar as tubulações, os barriletes, ramais, subramais, tem que seguir uma rotina de cálculo que está disponível na NBR 5626, de 1998. As instalações de esgotos sanitários, o dimensionamento das instalações prediais de esgoto sanitário ela deve ser realizado pelo método hidráulico ou pelo método das unidades, que são mencionadas e explicadas na NBR 8160, de 1999. O sistema de esgoto sanitário trabalha sempre que possível com escoamento livre, mas quando se trata de dimensionamento, se torna meio complexo, visto que a ocorrência de escoamento gradualmente buscando variar do interior das tubulações. Os desconectores, eles devem garantir o fecho hídrico da altura de 50 milímetros. O orifício da saída deve ter o diâmetro igual ou maior dos ramais de descargas conectado a ele. Na NBR 8160, indica as tabelas para fazer o dimensionamento dos ramais de descargas. E na NBR também possui a tabela para o dimensionamento do tubo de queda. O coletor predial e os subcoletores, eles devem ser retilíneos e os desvios. E quando indispensáveis, deve ter a curva de, no máximo, 45 graus, acompanhados com dispositivos que permitem a inspeção e manutenção. Né? A NBR 8160, ela prescreve alguns tipos de caixas de gorduras em função do número de cozinha que a mesma deve atender. Elas são divididas em 4 tipos. A caixa de gordura pequena, que para coleta de uma cozinha só, com capacidade de 18 litros. Caixa de gordura simples, para coleta de 2 cozinhas, com capacidade de 31 litros.
e caixa de gordura dupla, para coletar até 12 cozinhas com capacidade de 120 litros. E a caixa de gordura especial, para coletar acima de 12 cozinhas, cujo volume e a retenção de gordura deve ser calculado. A ventilação de um desconector é realizada por um ramal de ventilação, que é ligado a uma coluna de ventilação sempre a uma altura superior a 15 centímetros do nível de transbordamento. Agora a Samara dará continuidade à apresentação. O autor do artigo faz o dimensionamento das instalações de água fria de edificação residencial multifamiliar de 2 pavimentos, com 2 apartamentos no térreo e 2 apartamentos no primeiro andar, totalizando um total de 4 apartamentos, conforme a planta do projeto. A edificação será em alvenaria convencional, tijolo cerâmico, com estrutura das lajes, vigas e pilares em concreto armado. As instalações prediais de água fria e esgoto sanitário serão de PVC e o sistema de abastecimento da rede interna da edificação será indireto. Primeiro foi calculado o consumo diário, multiplicando o número de pessoas residentes pelo consumo diário de cada um. Para isso, a tabela 4 informa o número de pessoas por cada quarto para um prédio de apartamentos. Como há 2 quartos por apartamento e um total de 4 apartamentos, chega-se ao valor de 8 quartos. Logo, estima-se uma população de 16 pessoas para essa edificação. Com a tabela 3, encontra-se o consumo per capita, 200 litros por dia, e utilizando e fazendo o cálculo, temos que 16 vezes 200 dá 3.200 litros por dia, que toda essa edificação consome. Em seguida, foi definido o consumo mensal, multiplicando o consumo diário por 30, ou seja, 30 vezes 3.200 dá 96 mil litros, ou 96 metros cúbicos. Consultando a tabela 5, conclui-se que o ramal predial, o cavalete e o alimentador predial terão um diâmetro de 3/4 polegadas, e a descarga característica do hidrômetro será de 3 metros cúbicos por hora. O volume do reservatório é o valor igual a 1,5 vezes o consumo diário, logo mantendo a edificação por 1 dia e meio sem abastecimento público. Então, o volume do reservatório fica 1,5 vezes o consumo diário, de 3.200, dá igual a 4.800 litros. O reservatório adotado foi de 5.000 litros, arredondando, e, como o alimentador é de 3/4, foi adotado um extravasor com uma bitola comercial acima, logo de 1 polegada. O autor elaborou o projeto de alimentação e residência, desenhando um barrilete ramificado com um total de 7 plumadas que alimentará as cozinhas, áreas de serviço e os banheiros. Foi calculado os pesos da cozinha e das áreas de serviço, pois compartilham a mesma plumada de água fria e dos banheiros. Com o isométrico da cozinha, a área de serviço, consulta-se a tabela 6 para obter os pesos das peças de utilização, e foi realizado o somatório dos pesos relativos, conforme a segunda coluna da tabela 20. A soma dos pesos vistos na tabela anterior estão na segunda coluna. Na terceira coluna está a vazão calculada. Com a vazão, consulta-se na tabela 1 e anota-se o diâmetro do tubo. Em seguida, a velocidade da água na tubulação é calculada na quinta coluna da tabela 20. A perda de carga unitária foi calculada na sexta coluna. Para o cálculo da perda de carga total de cada trecho, é necessário o comprimento da tubulação de cada trecho, sétima coluna da tabela, e a identificação das singularidades, oitava coluna. Com a tabela 9, foi identificado e somado os comprimentos equivalentes das singularidades, que aparece na nona coluna da tabela 20. Os resultados obtidos para a cozinha, área de serviço nos apartamentos estão expressos na tabela 20, e toda essa rotina de cálculo o autor do artigo fez baseado na ABNT 5626, de 1998. Para os banheiros, foi utilizada a mesma lógica de cálculo, porém seguindo suas particularidades. Como também para as plumadas, a diferença é apenas na hora de calcular os pesos, pois os pesos são acumulativos por andar, mas todo o restante da rotina de cálculos é a mesma. Adotou-se que as tubulações dos ramais e subramais das cozinhas, áreas de serviço, banheiros e vestiários de funcionários seriam de 25 milímetros. Nas plumadas dos banheiros, o diâmetro do trecho que sai do banheiro e alimenta o primeiro andar foi elevado de 25 milímetros para 40 milímetros, pois, a princípio, a perda de carga unitária foi maior que 0,08 metros por metro. E NEP, em 2015, recomenda que a perda de carga no início da coluna não seja superior a esse valor. Com os pesos acumulados de cada plumada, dimensiona-se o barrilete com o mesmo roteiro de dimensionamento utilizado para as plumadas, ramais e subramais. Logo, tem-se a tabela 40 e, conforme o NEP de 2015, recomenda a perda de carga unitária nas tubulações do barrilete não foram superiores a 0,08 metros por metro e a velocidade da água no interior do tubo não foi superior a 3 metros por segundo.
Adotou-se o diâmetro da tubulação do barrilete igual a 60 milímetros. O autor calculou a pressão residual de todos os pontos da rede para se certificar de que em nenhum ponto da rede a pressão foi menor que 5 kPa e em todos os pontos onde há aparelhos de utilização a pressão foi superior a 10 kPa. Por fim, conclui-se que o diâmetro das tubulações do barrilete ficou como de 60 milímetros, diâmetro das tubulações da AF1 e AF2, 40 milímetros, diâmetro das tubulações da AF3, 4, 5 e 7, no primeiro trecho de 40 milímetros, no segundo trecho de 25 milímetros, diâmetro das tubulações AF6, 25 milímetros, e diâmetro dos ramais subramais de 25 milímetros. Agora o Francivaldo vai dar continuidade com a apresentação do trabalho. Para as instalações de esgoto sanitário, o método que foi utilizado para dimensionamento foi o das unidades de Hunter de contribuição. Podemos ver na imagem a planta básica do apartamento 101, que, na verdade, ele acaba se repetindo em todos os andares. Vemos também a figura do vestiário dos funcionários, que também precisa ser incluído, feita a instalação de esgoto sanitário. Pode passar. Com base nos cálculos que foram realizados pelo autor, ele chegou ao final do dimensionamento dos ramais de descarga, conforme tabela 62, estabelecendo para a cozinha, a pia da cozinha residencial, um fator de unidade de Hunter de contribuição igual a 3, dimensionando assim um diâmetro do ramal de descarga dotado de 50 milímetros. Para área de serviço, máquina de lavar roupa e tanque, ele usou o HC de 3, igual a 3, usando diâmetros para a máquina de lavar de 50 milímetros e para o tanque de 40 milímetros. No banheiro, o lavatório residencial, peso 1 e diâmetro de 40, bacia sanitária, peso 6 e diâmetro de 100 milímetros. O chuveiro residencial, peso 2 e diâmetro de 40. O banheiro 2, o lavatório também obedeceu o peso 1, um diâmetro de 40, a bacia sanitária com um valor de 6 e o diâmetro adotado 100 milímetros, e o chuveiro residencial, na verdade, seria o ralo do chuveiro, com peso 2 e o diâmetro de 40. No caso do vestiário, o lavatório de uso geral com peso 2, 40 milímetros, a bacia sanitária com peso 6, o diâmetro de 100, e o chuveiro coletivo com peso 4, e o diâmetro de 40 milímetros. Pode passar. Aqui no slide, nós podemos ver, na figura 29, como foram distribuídas as tubulações de esgoto sanitário, tanto da cozinha como da área de serviço, no caso, como exemplo aí, usando o apartamento 101. Nós temos aí a torre de queda 1, com um diâmetro de 50 milímetros, temos uma torre de gordura com um diâmetro de 50 milímetros, e com isso nós vemos toda o direcionamento onde estão as tubulações, a saída da máquina de lavar, a saída da pia. Então, todo o dimensionamento que foi feito do projeto. Pode passar. Na figura 33, nós observamos ali a coluna vertical 1, ainda do caso da tubulação do esgoto sanitário do banheiro 1 do apartamento 101. Vamos estar sempre falando em cima do apartamento 101, como exemplo. Coluna de ventilação 1, coluna vertical, na verdade, 1, diâmetro de 50 milímetros, e a torre de queda 3, com diâmetro de 100. E, na verdade, essa daí seria a torre de descida que vai fazer a ligação principal do sistema de esgoto. Aí podemos perceber a interligação da pia de chuveiro, o ralo o sifão da pia do banheiro, o vaso sanitário, a interligação do ralo do chuveiro e também o encaminhamento da caixa externa. Pode passar. Nesse caso aqui, nós vemos um esgoto sanitário já do banheiro 2. Embora na planta o desenho esteja na vertical, acabamos colocando ele dessa forma para ficar
uma imagem bem maior. Aí percebemos a torre de queda 1, com diâmetro de 100, a coluna vertical 2, com diâmetro de 50. E vemos ali, podemos perceber todas a forma como vai ser feita a coleta da água de esgoto da pia, do vaso sanitário, do dejeto do vaso sanitário, e do chuveiro do banheiro, indo em direção à caixa externa. Pode passar. Como considerações finais, percebemos que o autor desenvolveu o estudo das instalações do sistema de água fria e de esgoto sanitário dessa edificação com base no projeto arquitetônico e determinou as dimensões tanto das tubulações e elementos especiais, como reservatório, hidrômetro, caixa de inspeção, caixa de sifonado. Tudo isso ele fez de acordo com o que estabelece a NBR 5026, que regulamenta os sistemas prediais de água fria e de água quente, e também com a NBR 8160, que regulamenta os sistemas prediais de esgoto sanitário e o projeto de execução. Nesse caso, o autor procurou somente desenvolver o trabalho, mas ele não estabeleceu nenhum tipo de crítica, nenhuma consideração de fato a respeito se ele encontrou alguma divergência ou alguma coisa que poderia ter sido melhorada, que a norma não fez nenhum tipo de crítica nesse sentido. Muito obrigado.